Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Eu não sou de gravar vídeos, mas o Senhor me direcionou hoje para que eu estivesse gravando esse vídeo. E eu creio que através das orações das pessoas que vão ver os vídeos e das minhas orações, eu creio que o Senhor ele vai direcionar a pessoas certas, né? E hoje eu quero falar sobre o que sai da nossa boca. Porque eu vivi uma situação hoje muito complexa, né? Mas muito assim, o Senhor ministrou muito no meu coração, queimou muito no meu coração agora para que eu fizesse um vídeo, né? Porque vai alcançar pessoas, né? Falando sobre a gente ter o cuidado do que sai da nossa boca, né? E uma situação específica de uma pessoa, né, que na verdade, vamos ver o que a palavra diz antes, né? E eu não vou ser muito, como que fala, robótica, né? Vou ser bem simples mesmo no que for acontecer aqui, nas minhas falas, né? Porque a gente erra o tempo todo, né? Mas você vai entender. Em Mateus, o seu capítulo 15, do verso 18, diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Em Tiago, cadê Tiago, gente? Como eu falei, eu não vou ser muito robótica, né? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia também, para você até entender, né? Em Tiago, seu capítulo 3, do verso 6, diz: A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam a paz. Gente, eu me dei com uma situação bem chata, né? E é por esse motivo que eu tô gravando o vídeo mesmo, né? Até pra gente entender, porque, primeiro, a Bíblia também vai dizer que do fruto dos nossos lábios comerá o nosso ventre. Alguma coisa assim, se eu não estiver errada, mas se vocês entenderem, eu vou procurar onde está escrito isso melhor para que eu fale do jeito que está escrito aqui, né? E vai dizer que sobre a mulher. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. E ainda tem aquela famosa frase, né? E na verdade é o que nós vimos também na palavra, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, né? Então o nosso coração tá cheio de quê no dia de hoje? O que tem saído da nossa boca? O que nós temos proferido na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na, no meio da nossa parentela? Qual testemunho nós temos levado para as pessoas? Seja a gente cristão ou não, né? Porque a nossa vida tem que ser um livro aberto, porque a palavra do Senhor diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, entendeu? E a Bíblia vai dizer o quê? Que o diabo está ao nosso derredor buscando a quem entregar, ou seja, o inimigo ele está sempre procurando uma brecha para entrar. Ele está sempre procurando uma forma dele entrar na nossa vida, né? E fazer o caos na nossa vida mesmo, né? E eu quero tratar aqui sobre o que sai da nossa boca, né? Porque eu me deparo com a situação de uma pessoa que tem vivido muitos caos na vida dela, sabe? Que tem vivido muitas coisas, na verdade, é como a palavra diz, né? Tudo que sai da nossa boca, né? Tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Então, o que tem saído da nossa boca? Porque eu me deparo com a situação de alguém
que da boca só palavras torpes, altivas, entendeu? Alguém que só profere coisas ruins dentro de casa, na rua, sabe? Uma pessoa que só enxerga as coisas de uma forma negativa, uma pessoa que só enxerga o mundo de uma forma negativa, sabe? Que não tem a sensibilidade de entender, sabe? Que tudo aquilo que é proferido, daquilo que é fala através dela, são coisas que ela vai viver, são coisas que ela vai colher, porque existe a lei da semeadura e a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, há tempo para colher, há tempo para plantar e há tempo para colher o que a gente plantou. E se as pessoas soubessem o quanto que é perigoso a gente proferir palavras altivas, sabe? E entender que tudo aquilo que a gente profere são coisas que a gente vai colher lá na frente, elas teriam mais cuidados disso. Elas teriam mais noção daquilo que sairia da boca dela. Porque se você fala porque se você recebe é, é, se você é uma pessoa que só profere coisas ruins, você vai viver coisas ruins. Se você é uma pessoa que fala coisas boas, você vai viver coisas boas. Porque o mundo espiritual, eu aprendi que ele se move sobre aquilo que você tá falando. E tem gente que só enxerga miséria, tem gente que só enxerga desgraça, tem gente que só enxerga coisas ruins, tem gente que só vê as coisas do modo negativo. Sabe? Tem gente que já acorda com o sol, reclama que o sol tá muito quente, acorda com a chuva, já fala que tá chovendo muito, tá chovendo demais, sabe? Quando o tempo tá nublado, não tá chovendo e nem tá nada, tá ruim pra pessoa, sabe? Então me dei com esse tipo de situação. E foi quando o Senhor falou pra mim: grave um vídeo falando sobre aquilo que você tem visto, sobre aquilo que você tem vivido. E eu vou gravar um vídeo também falando sobre a crise de ansiedade que eu tenho passado, que tem sido testemunho para mim, e eu tenho levado esse testemunho para outras mulheres também, né? Eu não tenho nenhum estudo de teologia nem nada e não quero tratar sobre isso aqui, eu quero tratar da palavra de Deus, aquilo que eu tenho vivido. Mas eu quero trazer esse alerta. A mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. A mulher às vezes tem um marido bom, tem uma casa boa, tem um emprego, tem filhos, e nada tá bom. O marido tem uma mulher boa, tem um casamento bom, tem filhos maravilhosos, tem uma família maravilhosa, mas nada tá bom. Tem pessoas que estão vivendo situações difíceis e querem entrar em outras situações mais complicadas para se complicar mais ainda. O que a pessoa espera, na verdade? E quer viver a palavra de Deus, quer viver a palavra que está em Joel, que eu vou ler aqui. Porque muita gente quer viver isso, entendeu? Mas não se policia das coisas que tem saído da boca. Tem pessoas que querem viver a promessa de Deus, a totalidade da promessa, como a gente vê no livro, no Louvor da Queima de Santos, né? Mas elas não se policiam das coisas que saem da boca dela. Em Joel, do seu capítulo 2, eu quero trazer essa palavra aqui em Joel mesmo, porque também fala sobre palavras de prosperidade, de bênçãos, né? E no versículo 23 do capítulo 2 de Joel vai falar assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva de temporã. Fará descer a chuva nos primeiros meses, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E restituvos-ei os anos que comeu o gafanhoto, e a locusta, o pulgão e a lagarta. E o meu grande exército que vem contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu sou o Senhor no meio de Israel, que
Eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E aqui vai falar sobre palavras de prosperidade. O Senhor vai trazer um tempo de prosperidade. O Senhor vai restituir, o Senhor vai trazer, o Senhor vai abençoar o povo. Só que para a gente ser abençoado, para a gente ter um tempo de restituição, para a gente ter um tempo de renovo, para a gente ver o Senhor fazer coisas na nossa vida que tragam prosperidade, tragam bênçãos, a gente precisa saber o que sai da nossa boca. A gente precisa entender o que é que o Senhor quer de nós e o que nós esperamos do Senhor. Porque as pessoas querem viver a bênção que está escrito, mas elas não querem cumprir com aquilo que a Bíblia também fala sobre os frutos do Espírito. As pessoas não têm paciência, as pessoas não têm amor, as pessoas não têm longanimidade, as pessoas não são gratas e querem viver a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor que fala sobre bênção. Sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então eu quero te perguntar o que você tem declarado na sua casa, o que você tem declarado sobre o seu casamento, o que você tem declarado sobre os seus filhos, porque se você diz que seus filhos não são uma bênção, eles não vão ser uma bênção. Se você fala que eles vão ser uma bênção, que eles vão ser prósperos, eles vão ser. Porque você é uma autoridade maior dentro da sua casa sobre os seus filhos. Você como coluna, você como alicerce da sua casa, você como sacerdote do seu lar, o que você tem declarado sobre a sua vida? Porque tudo aquilo que a gente declara é que a gente está vivendo nos dias de hoje. E quando eu me deparei com essa situação, eu falei, Senhor, eu não quero que a minha vida seja assim, que meu casamento seja assim, que os meus filhos sejam assim, entendeu? Eu não quero que o meu trabalho seja desse jeito, eu quero ser próspera. E eu me deparo com uma pessoa que tudo dá errado. O Senhor me fez enxergar aquilo. O Senhor falava pra mim, tá vendo como tudo dá errado na vida de alguém que não obedece à minha voz? Tá vendo como tudo tem a pretensão a dar muito errado quando as pessoas não querem ouvir a minha voz, quando não há obediência? Porque é isso que a palavra do Senhor diz. Nós temos que ser uma bênção em todos os lugares que nós estivermos. Temos que declarar bênção em todos os lugares. Eu acabei de assinar minha rescisão. E eu saí daquele lugar declarando bênçãos para que ele crescesse, para que ele prosperasse. Para que a outra porta que o Senhor abrisse fosse melhor do que essa. Pode ser uma porta que eu não queria. Pode ser uma porta que não era o que eu desejava, mas era onde vinha o meu sustento. Mas era ali que o Senhor estava me abençoando. Mas era dali que o Senhor estava provendo. E muitas vezes a gente quer se apressar o tempo de Deus para muitas coisas. Para que o Senhor traga logo um casamento. Para que o Senhor traga logo um trabalho. Para que o Senhor faça logo alguma coisa na nossa vida. Mas a gente não quer ser tratado por Deus. E o tempo que o Senhor tem hoje para nossas vidas é um tempo de tratar. É um tempo de cuidado. Sabe? Antes do Senhor abençoar a nossa vida com alguma coisa, a gente precisa ser tratado por dentro. A gente precisa ser curado por dentro. Antes do Senhor derramar sobre a nossa vida, como está escrito aqui, né? Como está escrito aqui em Joel, né? E derramarei sobre o meu espírito, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, né? O Senhor, ele tem derramado sobre a nossa vida o Espírito Santo dele. Mas para que haja verdadeiramente um toque, um avivamento do Espírito Santo na nossa vida, para que as pessoas vejam, para que as pessoas recebam através de nós, a gente precisa ser tratado por Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque se alguma coisa na nossa vida não tá dando certo, peraí, alguma coisa tá errada. E aí a gente tem que se lembrar da palavra de Deus. Então, a partir de hoje, declare coisas boas na sua casa. Seja uma bênção no seu casamento, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção no seu trabalho. Pode ser aquilo que você não quer, que você não deseja, possa ser aquilo que você ainda não chegou perto daquilo que você sonha, mas declare sobre onde você estiver. Senhor, não é aqui que eu quero estar, mas eu sei que você está num lugar melhor, mas eu sou grata ao Senhor por estar aqui.
Senhor, não, o meu ministério não tá do jeito que eu quero ainda. Eu quero que ele esteja desse jeito, do jeito que eu sonhei. Mas eu te agradeço porque ele tá assim, eu estou aprendendo, estou sendo tratada pelo Senhor, né? Estou sendo perseguido, amassado, pisoteado. Mas amém, Senhor, eu sou grato. Porque o segredo da bênção é ser grato. Quando as pessoas não são gratas, quando as pessoas não são gratas a Deus pela comida que come, pela família que tem, pelo pouco que ela tem, porque a palavra do Senhor diz o quê? Se vier no pouco, sobre o muito te colocarei. E as pessoas se lembram muito do muito, mas e do pouco? Como que eu e você tem vivido no pouco do Senhor? Então é tempo de a gente ser grato a Deus, para que a gente verdadeiramente possa ver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós sejamos uma bênção por onde a gente quer que a gente passe. Para que a gente, quando chegue no muito, lembre do pouco e sinta a falta do pouco, porque no pouco a gente é mais grato. No pouco a gente vive mais experiências, né? No pouco a gente tem mais, a gente enxerga as coisas de um jeito diferente, entendeu? E no muito o Senhor tá vendo coisas novas, às vezes é de repente Deus tão grande que a gente não, nem, né? Mas seja grato. E lembre-se, tudo que sai da sua boca é aquilo que você vai viver. Tudo que você declarar, tudo que você disser, vai ser aquilo que os seus olhos vão ver, aquilo que você vai tocar. Então, onde você quer pisar? Numa terra de maldição ou numa terra de bênção? O que você quer viver? As bênçãos do Senhor ou a maldição que sai da sua boca? Porque o Senhor, ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor, ele tem tempos de bênção sobre nossas vidas, mas isso vai depender de mim e de você. Então, que você guarde essa palavra. Que você seja uma mulher edificada. Que você seja um homem edificado. Que vocês possam viver a palavra do Senhor. Que você possa se policiar naquilo que você for dizer, naquilo que você for pensar. A palavra fala sobre muitas coisas, né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, do que nós temos usado o templo do Espírito Santo? Do que nós temos feito o templo do Espírito Santo de Deus? E nós vamos florescer na presença do Senhor. E que você possa guardar essa palavra no seu coração. Amém?